Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ricardo, você está no canal Unique. Aproveitando, se inscreva no canal, dê um joinha e se você gostou do vídeo, compartilhe. Hoje vamos falar sobre o salário do pecado é a morte. Em Romanos, capítulo de número 6, verso número 23, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu leio esse verso, em primeiro lugar eu tenho que entender o que significa salário. Salário é recompensa por aquilo que eu fiz. Vamos dar um exemplo? Durante 30 dias eu trabalhei em uma empresa. No final desse período, eu recebi o dinheiro, o meu salário, pela recompensa do meu trabalho por aquela empresa. Então, quando o verso diz assim, que o salário do pecado é a morte, a recompensa que eu pequei, que eu estou vivendo no pecado, é a morte. Mas eu tenho que entender também que tipo de morte é essa. São dois tipos de morte que esse verso está dizendo, que é a morte física e a morte espiritual. Em Gênesis capítulo de número 2, verso 16 e verso 17, está escrito assim: mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Neste verso, vemos o princípio que Deus havia determinado para Adão e Eva. Vocês podem comer de todos os frutos do jardim do Éden, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, esse vocês são proibidos de comer, porque se comer, você vai morrer. Então, a partir daquele momento que Adão e Eva comeu do fruto, eles começaram a morrer. Toda a raça humana começou a morrer a partir da desobediência de Adão e Eva. Em Gênesis, capítulo de número 3, verso 6 e verso 7, diz assim: que a árvore era linda, a mulher viu e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. A partir daquele momento, Adão e Eva começaram a perder a comunhão espiritual que eles tinham com Deus. Porque eles perceberam que o pecado que estava neles a partir daquele momento era grande e que o pecado separou eles de Deus. A perca de comunhão com Deus. Então, quando pecamos, perdemos a vontade de orar, de ir à igreja. Quando pecamos, perdemos a vontade de ler e estudar a Bíblia Sagrada. Paulo, em Romanos, capítulo de número 6, ele quer transmitir que o problema maior é permanecer no pecado. E que eu e você não temos escolha. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Sendo escravo do pecado, já temos uma recompensa, que é a morte física. Agora, a segunda recompensa, quando permanecemos no pecado, é a morte espiritual. É a perca da comunhão com Deus. Mas, se não permanecemos do pecado, somos escravos de Deus. E nisso se completa a parte B do verso, de Romanos capítulo 6, verso de número 23, que diz assim: mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós que somos escravos de Deus, temos uma recompensa, a vida eterna em Cristo Jesus, por intermédio da graça, do favor imerecido, porque nunca vamos merecer, mas o Senhor, por sua infinita graça e amor, nos escolheu e nos deu o direito de ser escravos dele. Em Romanos 6,14 diz assim: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Para terminar, Deus nos deu a graça, o seu favor imerecido, a nossa salvação. Somos escravos de Deus, permanecemos escravos e teremos a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.